Bom, boa noite, pessoal. Continuando o conteúdo de vocês, hoje eu vou abordar o tópico relacionado à comunicação e também o tópico relacionado ao modelo de extensionista brasileiro, junto com as principais barreiras que esse extensionista vai enfrentar durante a sua atividade, tá bom? Para a gente entender um pouco sobre o processo de comunicação, a gente vai ter que entender um pouco sobre os seus elementos e a gente vai enfatizar bastante isso. Então, o processo de comunicação, ele tem como finalidade, na verdade, ele tem várias finalidades, e dentre essas finalidades está criação de vínculo entre as pessoas. Quando eu falo em criação de vínculo, eu falo das mais diversas formas de vínculos profissionais, vínculos de relacionamento entre pessoas, das mais diversas formas e naturezas. É através da comunicação, gente, que nós criamos a nossa história, nós edificamos a mesma. Além disso, através da comunicação, que nós desenvolvemos a tecnologia, os saberes, a ciência. E, além disso, gente, é através da comunicação que nós fazemos a transferência de tecnologia. Transferência de tecnologia, que é uma das finalidades da extensão rural, da extensão aquícola e pesqueira. Tudo bem? Então, nós utilizamos a comunicação das suas mais diversas formas para exercer atividade de extensão. Então, isso que justifica a inclusão do entendimento do processo de comunicação dentro da nossa ementa, tá bom? Então, gente, eu resolvi colocar aqui justamente os principais elementos que estão dentro do processo de comunicação, tá bem? Então, dentro do processo de comunicação, nós temos o emissor, ou a gente pode chamar também de locutor, que é justamente quem elabora a mensagem, quem vai transferir a mensagem, tudo bem? Um outro elemento que nós temos dentro da comunicação é o receptor, também podendo ser chamado de interlocutor, ou seja, aquela pessoa que vai receber a mensagem, que vai captar a mensagem. Além desse elemento, nós temos a mensagem propriamente dita. Essa mensagem ela pode ser através da linguagem verbal ou não verbal. Quando eu falo em linguagem verbal, eu estou falando a fala, a escrita. Então, a mensagem transferida a partir da fala, da escrita. Ou, além disso, tem a linguagem não verbal, onde a mensagem ela é transferida através de imagens, de placas, de cartazes, de qualquer elemento que visualmente nos transfira uma determinada mensagem. Então é isso que eu falo, é isso que eu me refiro quando estou dizendo sobre a linguagem não verbal. O contexto, que é um outro elemento também da comunicação, ou seja, é o assunto daquela mensagem, tudo bem? O canal ou veículo, o que seria esse canal ou veículo? Por exemplo, como é que eu estou transferindo essa mensagem? Através da voz, das ondas sonoras, através de uma placa, através de uma cartolina que tem uma mensagem. E o código, que é o outro elemento também do processo de comunicação, que no nosso caso é a própria língua portuguesa, que é um código que é adotado por nós, no nosso caso, por exemplo. Além disso, existe algum outro código? Sim, linguagem de sinais, Libras. Então, deu para entender, gente? Então, dentro do processo de comunicação, a gente tem todos esses elementos que estão se interrelacionando, que fazem com que o processo de comunicação seja executado. E ele, mais uma vez eu estou dizendo, essa comunicação é através dela que nós realizamos as nossas atividades extensionistas, tá bom? Então, gente, falando um pouco do extensionista brasileiro, conceituando um pouco esse extensionista, então eu resolvi primeiramente colocar um texto aqui falando sobre extensão rural. Extensão rural é o principal instrumento de transferência de tecnologia para o campo. É claro que existe toda uma filosofia por trás desse texto que leva em consideração todo um contexto histórico,
de um conceito de extensão rural que foi mudado pela história e que atualmente leva muito em consideração a visão do produtor. Eu acho que eu já abordei bastante isso em sala de aula, então o extensionista ele vai se encaixar justamente dentro desse conceito. Então, na verdade, gente, quando a gente está falando de extensionista, o extensionista é aquela pessoa, aquele técnico, que vai fazer a ligação entre o pesquisador, que é justamente aquela pessoa que promove a produção da pesquisa, com o produtor, que é justamente a pessoa que vai aplicar os resultados daquela pesquisa dentro do seu meio produtivo. No caso aqui, eu estou me referindo ao produtor rural. Tudo bem? Então, esse é o fluxo. O pesquisador produz o conhecimento, o extensionista pega esse conhecimento, transforma em uma forma fácil de ser transferida e vai direcionar esse conhecimento para o produtor que vai utilizar na intenção de aumentar a sua produtividade, na intenção de aplicar aquela tecnologia que foi criada pelo pesquisador. Tudo bem? Claro que esse é um fluxo. Existe o fluxo contrário também, onde o extensionista ele vai pegar as reais demandas e as demandas mais imediatas e levar para o pesquisador para ele realizar essa pesquisa através dessas demandas do produtor rural para que ele execute da forma mais rápida possível ou mais precisa possível. Tá bom? Então, quando a gente fala de fluxo bilateral de informações, o extensionista ele tem esse papel primordial de fazer essa ligação entre o pesquisador e entre o produtor rural. Só que nessa transferência de informações que o extensionista ele faz com o produtor, existem algumas barreiras. E essas barreiras que o extensionista, que vocês têm que ter consciência que existem, que eu vou mostrar a partir de agora.